Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe Carmelo por aqui e hoje farei uma resenha de livro, iniciarei uma nova lista de vídeos aqui no canal, uma lista onde eu farei diversas resenhas de diversos livros no campo da história principalmente, mas também da literatura e outros campos dentro das humanidades, sempre puxando para o lado da história, com certeza. E hoje não poderia ser diferente. Para iniciar essa série de vídeos de resenhas, eu iniciarei com uma grande obra da historiografia brasileira, de um grande historiador, José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas. Então eu começo dizendo aqui para vocês que José Murilo de Carvalho é praticamente uma leitura obrigatória em qualquer universidade de história, e se você se interessa por temas relacionados à história do Brasil, especialmente sobre o Império e sobre a República, sobre a transição do Império para a República, José Murilo de Carvalho é leitura obrigatória, né? Principalmente duas obras, Os Bestializados e A Formação das Almas. Hoje eu falarei sobre A Formação das Almas. Então é um livro muito interessante, publicado pela primeira vez em 1990, como uma espécie de comemoração do centenário da Proclamação da República. Na verdade, mais do que uma comemoração, uma reflexão acerca dos 100 anos de Proclamação da República. E é um livro que faz muito sucesso, continua sendo editado, faz bastante sucesso. Eu tenho essa edição aqui, que acredito que é a única que temos atualmente, edição da Companhia das Letras, tá? Uma edição muito interessante, muito boa. E o que chama a atenção nas obras do José Murilo de Carvalho, né? Se você olha um livro como esse, você fala, poxa, o livro não é grande, tem 150 páginas. Aliás, se você comparar as obras do José Murilo de Carvalho com obras de outros historiadores, você pode até pensar, nossa, mas ele escreve pouco. Pois é, gente, essa é uma grande habilidade, um grande talento de José Murilo de Carvalho, que ele consegue ser direto, claro, em qualquer assunto que ele aborda, mas sem deixar de lado uma grande quantidade de informações, de conteúdo. Então esse é um livro, por exemplo, que qualquer um consegue ler, né? Mesmo não sendo do campo da história e tudo mais, inclusive recomendo muito a leitura. E em 150 páginas, a quantidade de informações que nós temos acesso é um absurdo, né? E ele escreve muito bem. Olha, só para vocês terem ideia, o tanto que eu anotei, inclusive vou usar o livro aqui com as várias anotações que eu fiz. O José Murilo de Carvalho também não estamos falando de qualquer um, né, gente? Desde 2004 ele é membro da Academia Brasileira de Letras, então é alguém que escreve muito bem. Além de um grande intelectual, um grande erudito, é alguém que trata muito bem as palavras. Então vale a pena, as leituras são muito acessíveis, muito gostosas e cheias de conteúdo, tá? Agora vamos direto à obra. O que é importante vocês terem em mente, tá? Quando se fala em A Formação das Almas. E por que eu acho que é uma obra tão interessante? Porque A Formação das Almas, ela vai abordar justamente a passagem do Império para a República aqui no Brasil. E se vocês forem procurar, vocês vão encontrar diversas obras que tratam desse assunto, da passagem, da monarquia para a República. Só que o José Murilo de Carvalho, ele inovou. Em que sentido? O José Murilo de Carvalho, ao contrário das outras obras que tratam dessa transição, ele não foca na questão política ou na questão social ou econômica. José Murilo de Carvalho, ele foca na questão das batalhas pelo imaginário popular, ou as batalhas de narrativa, ou, para ser mais direto, ele trata justamente das batalhas simbólicas nessa passagem do Império para a República. Como assim? José Murilo de Carvalho, ele vai abordar justamente que após o momento, né, aquele momento logo após a proclamação da República no Brasil, como os republicanos, os grupos que tomaram o poder a partir do dia 15 de novembro de 1889, como esses grupos se preocuparam em construir símbolos para o novo regime político que estava se iniciando. Afinal, né, José Murilo de Carvalho deixa isso muito bem claro, todo regime político necessita de símbolos que o legitimam, tá? Qualquer regime político necessita de símbolos para a legitimação desse regime. Ainda mais no caso brasileiro, de uma proclamação da República que não teve participação popular. Aí a necessidade de criar símbolos para legitimar essa nova forma de governo se tornou ainda mais necessária.
E é muito interessante, né? Porque o José Murilo de Carvalho, e daí vem o título, inclusive, do livro, A Formação das Almas, né? E olha o subtítulo, O Imaginário da República no Brasil. Então, o José Murilo de Carvalho ele vai tratar justamente da criação desses diversos símbolos, nesse início de república no Brasil. Símbolos como a bandeira nacional, o hino nacional, os feriados, os heróis da pátria e por aí vai. E é muito interessante justamente que o José Murilo, ele faz sempre uma comparação com a França, né? Porque ele fala justamente que a ideia dos republicanos, ao criar esses novos símbolos, era justamente criar um novo homem, um homem republicano, né? Era atingir a mente e o coração das pessoas, que as futuras gerações crescessem já vendo os símbolos da República e aprendendo que a República era a forma ideal, né? Era muito melhor que a monarquia. Assim como na Revolução Francesa, quando os revolucionários tomaram o poder, eles mudaram o calendário, mudaram os feriados, né? Mudaram os símbolos, criaram a nova bandeira, que é a bandeira da França até hoje, a Marselhesa e por aí vai. O José Murilo deixa bem claro que todo o processo de mudança de regime político tem esse processo, vem junto com esse processo, acompanha esse processo de criação de símbolos. Só que no caso brasileiro, qual foi o agravante? Que vamos fazer uma comparação com a França, e essa comparação ela é inescapável, tá, gente? Parem e pense, a proclamação da República no Brasil aconteceu em 1889, era centenário da Revolução Francesa, de 1789. E, inclusive, os republicanos no Brasil, não todos, mas grande parte deles, se inspiravam na França. Só que o José Murilo deixa bem clara a grande diferença da Revolução Francesa para o golpe militar de 15 de novembro. Primeiro que o Brasil não teve uma revolução e nem perto disso. O que aconteceu no dia 15 de novembro foi um golpe militar com poucos militares e pouquíssimos civis ali presentes. Ou seja, não foi um movimento popular como na França. A Revolução Francesa foi um movimento muito popular. E isso ele até aborda muito no capítulo que ele fala da tentativa dos republicanos de criar a alegoria feminina para representar a República Brasileira. Porque a República Francesa, ela, em vários momentos, né, ela foi representada como uma mulher. E isso os franceses tinham retomado lá da Roma Antiga, né? Porque a República Romana, lá na Antiguidade, já era representada por uma mulher. Geralmente por uma representação da deusa Atena, né? Uma deusa guerreira, com armadura e tudo mais. Só que no caso da França, isso deu certo porque as mulheres tiveram uma grande participação na Revolução Francesa. Agora, aqui no Brasil, né, a população de uma maneira geral não teve participação no 15 de novembro, muito menos as mulheres, tá? Muito menos as mulheres. Então a alegoria feminina, por exemplo, foi um símbolo que não pegou, que não deu certo, como símbolo da República Brasileira, tá? Então é um livro muito interessante que ele vai mostrando justamente isso. Então o tema central do livro é justamente a criação do imaginário republicano, né? As batalhas pelo imaginário popular, porque a gente esquece muitas vezes que quando foi proclamada a República no Brasil, a quantidade de republicanos era muito baixa, tá? A população brasileira não era republicana. Quem eram republicanos no Brasil? Alguns intelectuais, alguns jornalistas, alguns setores do exército, e no caso, né, os cafeicultores daqui de São Paulo, e vão ter os republicanos de última hora, né, os republicanos de 3 de maio, aqueles que eram monarquistas, enquanto a monarquia manteve a escravidão. Aí vem a Lei Áurea, né, em 3 de maio de 1888, e esse pessoal começa a defender a República depois. Então, na verdade, era uma minoria republicana. E o povo brasileiro, querendo ou não, era um povo que tinha muito em mente a figura do imperador Dom Pedro II. Afinal, gente, Dom Pedro II governou 49 anos o Brasil. Por 49 anos consecutivos. Tá? Então, o imaginário aqui no Brasil era muito monarquista. O Brasil ainda engatinhava na criação de uma identidade nacional, uma identidade coletiva. E isso foi até um dos grandes problemas, né, que os republicanos encontraram. Porque como você vai criar uma narrativa nacional se nem havia direito uma ideia de identidade nacional? O Segundo Reinado tentou criar essa identidade.
Então é curioso, porque o pouco de identidade nacional que havia no Brasil estava muito ligado ao período da Guerra do Paraguai, né? Porque durante a Guerra do Paraguai o nacionalismo foi muito forte, e aí se criou essa identidade nacional, ou seja, o pouco de identidade nacional que havia no Brasil estava ligado à monarquia, ou a religião, a Igreja Católica. Tá? Então os republicanos que vinham com essa ideia de Estado laico e tudo mais, né, eles não tinham capilaridade no povo, né? O povo não era republicano. E aí a necessidade de criar esse símbolo se tornava ainda maior. Só que a dificuldade também para conseguir criar símbolos que rompessem com a monarquia foi gigantesca, tanto é que grande parte dos símbolos não vão romper com a monarquia. Assim como o 15 de novembro não foi uma revolução, a Primeira República do Brasil também esteve longe de ser revolucionária. Tá? E o Brasil estava passando por um momento difícil, a abolição da escravidão tinha acabado de acontecer, a questão social no Brasil era muito complicada, não teve, né, uma reinserção do negro na sociedade pós-abolição, então as questões eram muitas e mais uma vez o povo assistiu a tudo isso bestializado, né? Título de uma outra grande obra de José Murilo de Carvalho. E aí ele aborda justamente o quê? Que após o 15 de novembro, um outro desafio foi o seguinte: quem derrubou o governo de Dom Pedro II? Eram grupos, muitas vezes até antagônicos em algumas ideias. Então você tinha ali um setor do exército que seguia principalmente Benjamin Constant, né, um militar positivista aqui no Brasil. Então você tinha a ala positivista do exército. O exército também não era um consenso, porque tinha a ala deodorista do exército, os seguidores de Deodoro da Fonseca que nunca foi um republicano convicto. Na verdade, o Deodoro, o cara que liderou a proclamação da República no 15 de novembro, era monarquista, amigo pessoal de Dom Pedro II, e até hoje há uma grande dúvida em saber se de fato Deodoro depois acabou se tornando republicano. Enfim, ele não teve uma carreira e uma biografia ligada à República, tá? Apesar de ter liderado o episódio do 15 de novembro. O Deodoro da Fonseca era um cara que, acima de tudo, defendia o exército. E ele enxergou na República talvez a única maneira de salvar o exército de uma situação bastante complicada que vinha desde o final da Guerra do Paraguai. A questão justamente dos militares com o governo imperial. Tá? Então Deodoro era um cara que acabou aderindo à República, mas pensando no exército. Ele não tinha uma visão de mundo republicana, não era positivista, nada disso. Também havia outros setores republicanos, como por exemplo os liberais nos moldes norte-americanos, liberais federalistas, tá? Que no caso aqui estamos falando principalmente dos cafeicultores de São Paulo, né, do chamado Oeste Paulista. Vamos lembrar que esses cafeicultores eram uma elite que tinha muito dinheiro, porém essa elite não tinha liberdade para comercializar da forma que queria, não tinha liberdade para governar a sua própria região. Então essa elite cafeicultora paulista defendia um modelo federalista inspirado nos Estados Unidos porque queriam autonomia, queriam esvaziar o governo central do Rio de Janeiro e gerar mais autonomia para os estados, para eles poderem governar em seus locais. Tá? Então nós tínhamos esses e tínhamos também, né, os jacobinos. Os jacobinos, que eram os grupos mais radicais, que defendiam uma república bem mais popular. Alguns mais radicais, como Silva Jardim, chegaram até a defender a morte da família imperial, né? Igual teria acontecido com Luís XVI, Maria Antonieta lá na França. E tinha os setores positivistas, que tinham como liderança ali o Benjamin Constant, que defendia justamente o quê? Um poder executivo forte, um governo centralizador e que garantisse a ordem e colocasse o país em direção ao progresso, ao desenvolvimento industrial, tá? Mas sempre com um governo forte, totalmente contrários a qualquer tipo de revolução. Tá? Então esses eram os positivistas, bem a grosso modo aqui, de maneira bem resumida. Bom, e aí ele até fala, José Murilo, que os positivistas são aqueles que mais vão ter sucesso na criação de símbolos, né? Porque na mentalidade positivista, a criação de símbolos era muito importante. E eles acabaram tomando a dianteira nisso tudo. Então é bastante interessante justamente perceber como esses vários grupos que chegaram ao poder após a derrubada do governo Dom Pedro II, como que eles vão tentar criar uma narrativa oficial da República. E é muito curioso, né? Porque
o pessoal que seguia Deodoro da Fonseca tinha uma versão, o pessoal que seguia os positivistas, né, o Benjamin Constant, tinha outra, o pessoal que vai seguir o Floriano Peixoto tinha outra, os liberais tinham outras, e cada um tinha o modelo de república ideal. Então é muito interessante porque vai haver literalmente uma batalha de narrativas, uma batalha na criação de símbolos, uma batalha pela natureza dessa república. E o povo totalmente alheio a tudo isso, né? Por quê? Porque, como eu falei, eram setores minoritários, todos esses setores que eu disse para vocês. E até curioso isso, né? A gente pode perceber, e o José Murilo ele destaca muito isso na sua obra, que, por exemplo, quando eles foram tentar criar um herói para o Brasil, um herói nacional, isso era muito na mentalidade positivista, né? Grandes homens, grandes feitos, grandes heróis. Quando eles foram buscar a criação de um herói, eles tiveram muita dificuldade, porque os principais nomes que estavam envolvidos com a proclamação da República não tinham popularidade nenhuma. Por exemplo, Deodoro da Fonseca, né? Deodoro da Fonseca foi o cara que liderou o golpe do dia 15 de novembro. Deodoro da Fonseca era uma figura conhecida, popular? Não, gente, Deodoro da Fonseca era muito conhecido dentro do exército. Deodoro da Fonseca foi um militar de carreira, alguém que passou sua vida no exército, alguém que, né, que inclusive quando assume o governo vai ter até dificuldade de governar, porque tinha essa dificuldade de diálogo. Era alguém muito ligado aos setores militares mesmo, né? Tanto é que os deodoristas, como eles vão ficar conhecidos, eram aqueles que defendiam os interesses do exército. Eles não tinham uma visão de república, algo mais bem formado, nada disso. Então Deodoro da Fonseca acabava não se encaixando muito bem como um herói, uma figura popular. Fora que os republicanos queriam uma figura que fosse bem diferente da figura do imperador. E o Deodoro da Fonseca, por ter uma barba longa e tudo mais, lembrava muito Dom Pedro II, então acharam melhor não. Tá? O Floriano Peixoto, né, era alguém que vai ser considerado muito violento e muito autoritário, especialmente para os liberais. Especialmente depois que governou, né? Floriano governou e ficou apelidado de Marechal de Ferro. Teve um governo extremamente impopular por uns setores, né? Na verdade ele tinha apoio ali dos jacobinos e dos positivistas, mas foi um governo extremamente autoritário, violento, que reprimiu movimentos. Os liberais não gostavam da figura de Floriano, então ele não era um consenso, não dava para virar o herói da República. Benjamin Constant, muito pouco conhecido, muito pouco mesmo, só por alguns setores militares, principalmente os mais jovens positivistas. Quintino Bocaiúva, jornalista, mas um membro da elite também pouco conhecido pelo povo. Então, buscando as figuras, as principais figuras republicanas, nenhuma tinha densidade ali com o povo, nenhuma era aquela figura que tinha uma proximidade com o povo brasileiro e que era conhecido pelo povo brasileiro. Tá? Só que era preciso criar um novo herói, porque o herói, até então, o grande herói nacional era Dom Pedro I, por conta justamente da proclamação da independência, né? Era preciso substituir a figura de Dom Pedro I por uma outra figura. E aí é que Tiradentes é transformado na figura desse herói republicano, tá? Tanto é que o dia 21 de abril de 1890 já foi o primeiro feriado de Tiradentes, ou seja, logo após a proclamação da República. E o Tiradentes foi aquela figura que acabou se tornando perfeita, porque não tinha rejeição, era alguém que sabia-se muito pouco sobre a vida dele, ou seja, ficava muito mais fácil de manipular. Inclusive a própria aparência do Tiradentes, ninguém sabia como Tiradentes era, como era a sua aparência, não tinha um quadro do Tiradentes, nada, né? Então ficou fácil manipular, né, transformar a figura do Tiradentes numa espécie de Jesus cívico, né, com aquela barba, com aquele cabelo longo, que a gente sabe que, a gente não sabe a imagem do Tiradentes, mas sabemos que ele não estaria com aquela barba, com aquele cabelo, até porque os presos no Brasil tinham o seu cabelo raspado para evitar piolho, né? Ele foi enforcado, então provavelmente aquela barba teria sido retirada, se ele tivesse mesmo. Então sabemos que é uma imagem construída, e é curioso isso porque o José Murilo fala o seguinte: os republicanos tinham muita dificuldade em criar um símbolo, mas a religiosidade do povo brasileiro era muito forte. Então a aproximação de Tiradentes com Cristo acabou se tornando um grande sucesso. Aí sim um sucesso que os republicanos tiveram, transformar Tiradentes nesse herói republicano, né? Criando sua história, toda uma versão de alguém que lutou pelo Brasil. E a gente sabe que não foi bem assim. Tiradentes lutou pela independência de Minas Gerais, sabemos pouco sobre a vida dele, a Inconfidência Mineira nem chegou a acontecer. Enfim, Tiradentes acabou se tornando essa figura
é perfeita e inclusive era membro do exército, né? Foi alferes do exército e quem proclamou a república foi o exército, então juntou o útil ao agradável, fora que a figura do Tiradentes era um ataque direto à figura de Dom Pedro I, porque a sua avó, Dona Maria I, quando era rainha de Portugal, é que condenou o Tiradentes à morte. Então você pegar e colocar antes, né, o herói era Dom Pedro I, agora torna-se Tiradentes, Tiradentes foi condenado pela avó do antigo herói. Olha só que interessante, né? E aí é muito interessante justamente isso, essa batalha de símbolos que o José Murilo ele vai destacando. E ele fala, inclusive, que aqui no Brasil uma grande dificuldade era que o povo era muito analfabeto. Então esses símbolos, em sua grande maioria, precisavam ser símbolos mesmo, imagens, né? Porque a maioria do povo brasileiro não sabia ler. Então os republicanos vão apelar muito para imagens. E aí ele fala justamente, né, também da questão da bandeira e do hino. Porque a bandeira é curioso e aí a gente vê, né? A gente sabe que a bandeira atual foi a bandeira republicana, criada pelos republicanos, especialmente pelos positivistas, né? Tanto é que o lema no centro da bandeira é ordem e progresso, que era o resumo do lema positivista. E a bandeira, ela literalmente, a mudança, né, da bandeira imperial para a bandeira republicana foi só o centro. Tiraram o brasão imperial e colocaram justamente, né, ali o globo com o Cruzeiro do Sul, o céu brasileiro, ali com as estrelas representando as federações, né, que foi uma novidade. Após a proclamação da República, as províncias se tornaram estados. Então colocaram ali as unidades federativas e o lema Ordem e Progresso no centro. E ele até fala justamente que os positivistas eles defendiam isso. Os positivistas eles eram contra a revolução, né? Então eles defendiam que você precisa mudar, mas através de etapas. Então eles falavam que era preciso manter alguns laços com o passado, só que alterar algumas coisas. Então, por exemplo, foi mantida quase que toda a bandeira, né? O verde representando a Casa dos Braganças, de Dom Pedro I, o amarelo representando a Casa dos Habsburgos, né? da então Princesa Leopoldina. Isso foi mantido, só foi alterado mesmo o centro. Então ali você tinha uma ligação do passado, presente e a ideia de um futuro, caminhando em direção à ordem e ao progresso, que era o que os positivistas defendiam. E ele destaca também a questão do hino, né? E aí a gente vê como a monarquia estava na mentalidade do povo. Porque quando o governo provisório de Deodoro da Fonseca abriu um concurso para a criação de um novo hino nacional, isso não pegou. A população brasileira tinha o hino nacional em mente e não aceitou um novo hino. E por que o hino estava tão em mente, né, na cabeça das pessoas? Todo mundo conhecia o hino, muito por conta da Guerra do Paraguai, gente. Durante a Guerra do Paraguai, o hino era tocado constantemente. Como eu falei para vocês, o pouco de identidade que o Brasil tinha era muito ligado à Guerra do Paraguai. Então, aí mais uma derrota para os republicanos, né? Eles tiveram que aceitar a manutenção do hino monárquico, tá? Então é interessante pensar em como se deu nessa batalha por uma narrativa, como que os republicanos se empenharam em criar símbolos muito populares. E o José Murilo termina, né, o seu livro falando justamente que os republicanos fracassaram nisso, em criar uma narrativa popular para a República, até porque a gente sabe que na Primeira República Brasileira pouquíssimas pessoas terão direito ao voto, pouquíssimas pessoas participarão da política, né? Basicamente só as elites locais comandarão a política. Então ele fala justamente que foram poucos. Por exemplo, o Tiradentes acabou dando certo. O Tiradentes foi um dos poucos símbolos que os republicanos criaram que acabou dando certo, que acabou se tornando extremamente popular, tá? Então é um livro que vale a pena ser lido. Recomendo demais que vocês leiam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.